capítulo 25. Nós iremos ler a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, e prata, e bronze, estofo azul, púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e pelos de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para incenso aromático, pedras de ônix, pedra de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Pai querido, a tua palavra, ela é a verdade. A tua palavra, ela é espírito e vida. O teu espírito é o espírito que produz a vida. Então venha, ó Pai, gerar por meio da tua palavra vida em nós, para que nós possamos tocar na vida e vivermos para a tua glória. No nome do nosso Senhor Jesus, nós te rogamos. Amém. Amém. Amados, então estamos já, talvez aí pela terceira ou quarta reunião que estamos tratando dessas ofertas. Nós sabemos que tudo são figuras. A construção do tabernáculo, assim como os objetos, os utensílios, é uma forma que foi uma forma que Deus usou para falar. O tabernáculo, ele é uma figura do verdadeiro tabernáculo celestial e do Senhor Jesus Cristo. E aqui tem as ofertas que os filhos de Israel trariam. O Senhor, Deus Pai, ele determina quais seriam as ofertas: ouro, prata, bronze, estofo azul, tecido azul, né, também, carmesim, púrpura, peles de animais. E nós entramos sob o entendimento do que seria cada cor dessa: azul, que representa o céu, Jesus, aquele que tem do céu. Jesus não é terreno, ele é do céu. O azul, que fala aquele que veio, apesar de ter vindo aqui na terra e ter um corpo aqui na terra, mas ele é do céu. E nós também não somos daqui de baixo, né? Nós somos do céu. Nós perdemos, graças ao Senhor, a imagem de Adão. Perdemos e agora ganhamos a imagem do celestial. Nós somos de cima, não somos mais terreno. Então a nossa vida, o Senhor não nos predestinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. Então somos de cima. É por isso que Colossenses diz: se vocês ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. O nosso coração e a nossa mente têm que serem aplicados nas coisas de cima. Mas, irmãos, como as coisas aqui de baixo permeiam as nossas mentes, né? Nesse momento, quantos irmãos aqui estão pensando em algum negócio? Quantos irmãos estão pensando em alguma coisa aqui, sendo furtado a mente de alguma coisa aqui de baixo? Ô irmãos, nós chegamos aqui como aquele terreno arenoso. Washington, como é o terreno lá da Aroeiras nessa época, Washington? Está seco, Washington? Está seco, né? Dá para perceber na folhagem dos cajueiros, né, Washington? Amarelado. Assim, irmãos. Muitas vezes chegamos assim nas reuniões. E chegamos, sabe, tão secos quanto aquela argila lá, rachada do sertão.
e nada nos interessa, porque a nossa mente está sendo furtada nas coisas que nós deixamos lá fora. Mas quando nós ganhamos a vida da ressurreição, o trabalhar do Espírito Santo é aplicar nossa mente, os nossos corações, nossos interesses nas coisas do alto, porque nós somos de cima, ganhamos a vida de Cristo, e o azul fala disso. Então vamos aqui continuar na nossa leitura. A cor púrpura, né? Na segunda folha, na terceira folha, quem tem a apostila? A púrpura. Quem não tem, escuta. Púrpura, realeza. Os hebreus obtinham esta cor ao misturar o azul e a escarlata juntos. Esta intensa cor vermelha, púrpura, era uma cor da realeza real. Juízes 8:26, e foi o peso dos pendentes de ouro que mediu 1.600 ciclos de ouro, afora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. Então perceba, as vestes reais. Então os nobres da época, eles tinham o costume de usar essa cor. Então a cor púrpura simboliza Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas há outra importante verdade. A mistura do azul e escarlata, azul fala do que vem do alto. A escarlata, como nós veremos, representa o sangue e a morte, sacrifício. Púrpura é uma combinação de ambos, que falam de Cristo como Deus e homem, o homem que veio do céu para morrer. De algum modo misterioso, ele levou consigo a semelhança da carne pecadora. Isaías 33:17 diz assim: os teus olhos verão o Rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele é um misto de divino e humano. Isso é um mistério, irmãos. Jesus 100% homem e Jesus 100% divino. Amados, então a púrpura, vimos aí, é uma mistura de cores, de azul com o carmesim. Você mistura o azul, que representa o celestial, a divindade de Cristo, com o carmesim. O carmesim, os irmãos não tiveram curiosidade de verificar de que se extrai o carmesim, não, né? Vocês já leram na apostila de que se extrai o carmesim? O carmesim era extraído de um verme, de uma lagarta, que dava nas árvores. E esse verme, ele era imprensado, secava, virava um pó brilhante, e a mistura desse pó carmesim com o vermelho se obtinha a cor escarlata. Deus encarnado no homem, nós temos o Deus homem, o homem Deus, o Rei da glória. Que quem não tem visão espiritual não vê. Isaías diz: quando olhamos para ele, nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Mas quem ele era? João diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Alguns não o viram como ele é, mas outros viram. Quem tinha visão espiritual viu. Então Jesus, ele é divino e homem. Quando ele ressuscitou em corpo.
Ele comeu pão e peixe. Comeu ou não comeu? Ressuscitado. Espírito não come. Ele comeu peixe. Ele disse a Tomé: toca nas minhas feridas. Ninguém toca em espírito. Ele saiu da sepultura com um corpo. Foram procurar o seu corpo na sepultura, não acharam-no. Ele saiu em corpo da sepultura. Então, misteriosamente, ele está no céu com esse corpo. Então, o Deus homem está no céu com um corpo. Então, Jesus, ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmos 24. Vamos ler o versículo 7. Por favor. O irmão Kelly vai ler aqui. Irá ler. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Amém? Ele é o Rei da Glória. O Senhor Jesus, ele é o Rei da Glória. Oh, irmãos amados, você vai procurar essa expressão glória. Essa palavra glória, ela não tem tradução. Essa palavra glória, ela é o próprio Senhor. Aonde o Senhor está, tem glória. Aonde o Senhor não está, não tem glória. Então, a glória, ela é o próprio Senhor. Sabe onde é que a gente vê isso aí muito claro? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel 4. Quando Israel, a palavra diz aí no início, um pouquinho antes, que naquele tempo, o profeta Eli, na época do profeta Eli, ele foi um profeta leviano. Ele foi um homem que foi leviano no seu ministério. Ele era um profeta leviano. As visões eram raras naquela época. O profeta Eli, ele honrava mais os seus filhos do que o Senhor. E Israel estava num estado de rebeldia. E eles começaram a idolatrar a própria arca, se rebelando a Deus. E o Senhor falou para eles: não subam para a peleja. E eles não deram ouvidos ao Senhor. Foram para a peleja. Levaram a arca. Os filisteus tomaram a arca. Leia a partir do 19, meu amado, do capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4, 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Vocês percebem aí, irmãos? Uma mulher que estava prestes a parir, a dar luz, e para uma mulher que aguarda não só os 9 meses, toda mulher, ela tem desejo de parir, de dar luz. E essa mulher, ao cabo de 9 meses, o seu filho nasce. Mas ela não faz caso do nascimento do seu filho, porque ela estava profundamente triste, contristada. Porque a glória de Israel havia sido tirada. E quem era a glória de Israel?
o Senhor Jesus representado ali na arca. E ela disse: não me importa, meu filho, porque a glória de Israel foi embora. E mais importante, irmãos, e lamentável, é que naquela época continuou os serviços. Havia culto, havia serviço no templo, havia tudo normal, louvores, mas sem a glória. Não é diferente hoje. Nós temos louvores, nós temos pregações, nós temos os cultos, mas a glória do Senhor muitas vezes não está presente. E a glória de Israel tinha ido embora porque a arca não estava. A arca, ela tipifica Cristo. Por quê? O que tem na arca? Quais eram os 3 elementos da arca? O pão, maná, um frasco com o pão, maná. E o maná é o pão da vida. Jesus, eu sou o pão da vida. A vara de Arão que floresceu, a vida de florescimento significa vida de ressurreição, Jesus. E qual era o terceiro elemento? Que estava dentro da arca? Não acredito. As tábuas, os 10 mandamentos, justiça de Deus, Cristo. Então ali estava tudo, o tripé que tipifica Cristo. Então tudo que está em Cristo, justiça, o testemunho, o pão da vida e a vida de ressurreição. Então ali estava na arca, Cristo. E quando essa arca vai embora, não tem mais glória. Irmãos, é essa visão que a igreja precisa ganhar. Amados, eu posso lembrar-me, quando eu morava, mais ou menos no ano de 70 e alguma coisa, ali no bairro chamado Campo Verde, e houve um comício, se eu não me engano na época, ou do Arena ou do PCB, eu acho do Arena, e houve uma inauguração da rede elétrica, e aquilo foi uma festa muito grande. Ia começar a dar início o comício, e acende as luzes, terra de barro, chão batido, e aquele monte de postes, acenderam-se as luzes na rua Hilton Conde Bandeira. Aquilo foi uma festa muito grande, porque a glória, né? A luz elétrica chega naquele bairro, naquela rua. Então, algo muito bonito, algo muito contemplado. Você imagina, irmãos, a glória do Senhor Jesus. É algo incomparável, irmãos. E a igreja, a morada, o local de habitação do Senhor, é o local aonde está a glória do Senhor. Mas nós temos que ganhar essa visão. Visão de que a igreja é a habitação do Senhor e é o local da glória do Senhor. Se nós perdermos isso de vista, irmãos, o que nós seremos? O que será a igreja sem essa visão? Apenas um monte de pessoas que se reúnem para cantar alguns cânticos, para ler textos bíblicos, para pregar a palavra, para se reunir, para dormir nos bancos, para bocejar nos bancos, para voltar para suas casas, continuar na mesma vida. O que seria a igreja sem essa visão, irmãos? O que é a igreja sem essa visão? Apenas isso. Algo morto, algo sem sentido, algo sem vida real. Muitas vezes eu posso ver o coração dos pregadores mediante um povo sem visão celestial. A vontade é dar as costas e ir para sua casa. Jeremias teve essa vontade. Ele disse: eu gostaria de encontrar uma estalagem deserta para deixar o meu povo.
Porque o meu povo, ele não tem interesse pelo Senhor. O meu povo não ama o Senhor. E eu gostaria de me apartar do meu povo. Foi essa a visão de Jeremias. Amados, precisamos ganhar a visão da glória de Deus. Abramos nossas Bíblias no Salmo 26. Salmos 26, versículo 8, amados. E vejamos, de fato, a igreja é esse local. É o local aonde a glória do Senhor assiste. Salmos 26. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Amém? Eu amo, Senhor. Eu amo, Senhor. O salmista, ele amava o local da habitação de Deus. Por que ele amava o local da habitação de Deus? Porque ali ele sabia que estava a glória de Deus. Ali está a glória de Deus. Então eu amo esse local. Eu não amo as reuniões. Não é porque ali é uma reunião fraterna, não, irmãos. Sequer isso deve ser a nossa motivação. Eu não amo as reuniões, não é porque o pregador tem uma boa oratória, porque ele é mansinho. Não, irmãos. Eu não amo as reuniões porque eu lá ganho mais conhecimento. Não, irmãos. Eu amo a reunião dos santos, porque ali é aonde a glória de Deus está presente. O Senhor Jesus disse: aonde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, o que aconteceria? Eu lá estaria presente. Irmãos, e o que tem de mais belo do que o Senhor Jesus? Tem algo mais belo do que o Senhor Jesus? Não tem. Agora, muitas vezes a gente vem para a reunião para ver outras coisas, não o Senhor Jesus. A gente vem para a reunião sem a visão da glória do Senhor Jesus. A gente vem para a reunião com qualquer outro sentimento, não para tocar no Senhor da glória. Quando Pedro é desafiado e os discípulos, perguntando: vocês também querem retirar-vos? Eles: para onde iríamos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido. Tu és o verdadeiro, verdadeiramente o Filho de Deus, o ungido de Deus. Irmãos, se nós não tivermos essa convicção de que o Senhor Jesus Cristo, Ele é tudo, amados, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, amados. Voltando um pouco aí para a nossa leitura. Púrpura é uma combinação de ambos, como já lemos, né? Vamos para o fio de escarlata. Fio de escarlata, sacrifício. A escarlata era extraído de um inseto oriental, de um verme, que infesta certas árvores. Eram juntadas, esmagadas, secadas e transformadas em um pó que produzia uma matriz carmesim brilhante. Vamos abrir no Salmo 22, irmãos. Escarlata fala do sacrifício e simboliza a Cristo. Quando ele diz aí no Salmos 22, é no versículo 2 que ele diz: não sou homem, sou verme. Onde é que está aí? Salmos 22. Não sou homem. Não acharam? Não. 6. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Você percebe porque ele diz: eu sou verme? A cor vermelha, a cor carmesim, era extraído de um verme que ficava em algumas árvores, um verme oriental. Esse verme, ele era moído e extraído esse pó carmesim quando secado. Isaías 53:5 diz: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus, o Rei dos Reis, em forma de servo, ele foi moído
pela minha, pela tua, pela nossa transgressão. Por isso que esse salmo, esse ano diz: não sou homem, sou verme, porque eu vou para a prensa, para ser moído pela transgressão, pela iniquidade do meu povo. Ó irmãos, como precisamos ganhar a visão do quanto o Senhor nos amou, amados. Amados, o Senhor Jesus, o Rei da Glória e o Pai da Glória, eles não tinham nenhuma necessidade de nós. Nós somos imprestáveis. Nós somos imprestáveis. Os nossos dias sobre a terra são 70, 80 anos, o que passa disso é canseiro e enfado. E nós vivemos como se fôssemos eternos. Vivemos como tolos a contemplar a vaidade das vaidades. Há um texto na palavra que diz: o meu povo deixou a sua glória para contemplar os ídolos que são vaidade, que são nada. Deixou a sua glória com G maiúsculo, deixa o Senhor da glória. Amados, o nosso coração, os nossos olhos estão voltados a vaidades. Nós nos encantamos mais pela filosofia, pela ciência. Nos encantamos mais com as roupas luxuosas e caras das vitrines. Nos encantamos mais com os perfumes caros, com a beleza das mulheres vaidosas, dos homens, do que com o Senhor. Nós somos imprestáveis. Enquanto o Senhor da glória, nem mesmo Ele sabia, antes mesmo da fundação do mundo, que na eternidade do tempo presente, do tempo da plenitude, Ele daria sua vida em resgate de mim e de você. Ele não desistiu. Ele passou toda a eternidade passada desejando vir a este mundo para nos resgatar do pecado, da maldição, da condenação da lei, do inferno. Ele passou toda a eternidade desejando fazer essa obra de salvação por mim e por você, e nesse tempo presente e em outros tempos. Como nós vemos isso? Como nós encaramos esse amor? Com indiferença, mediocridade, banalização deste amor real. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O Deus que não tem nenhuma necessidade, o Rei da Glória, morreu por vermes imprestáveis. E o que o nosso coração diz a isso? Qual a nossa resposta a isso? Indiferença? Meneamos a nossa cabeça e dizemos, como diz um poeta tolo. Esse poeta tolo diz assim: eu não sou besta para tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui que eu conto a história para vocês. Satanás dizendo isso na boca de um poeta, dizendo que Jesus foi tolo por tirar onda de herói, morreu pendurado numa cruz. Ele é um cowboy fora da lei. Ele é um valente, mas fora da lei, Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. E Satanás, ele tem sido o maestro desse mundo pervertido, e os tolos todos de boca aberta, contemplando as suas vaidades, enquanto despreza a obra de amor do seu Salvador. Isaías 53, por favor, versículo 11. Amados, se a igreja não ganhar essa visão, irmãos, se a igreja não tiver comprometimento, amados, com essa verdade, meu irmão, meus irmãos, misericórdia. Leia a partir do versículo 10, aí é 53, a partir do 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando der,
ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Segura, irmão. Segura. A vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Amados, qual é a vontade do Senhor, irmãos? Qual é a vontade do Senhor? Que nenhum dos que me deste se percam, porque não fomos predestinados para a ira, mas para alcançarmos a salvação. A vontade do Senhor da glória, o desejo do Senhor da glória, é de que naquele grande dia, no dia faustoso, no dia da manifestação da glória dos filhos de Deus, haja essa manifestação também da nossa parte em glória, com o corpo transformado, a vontade do Pai prosperando em ter uma grande família, de que quando Ele olha para todos esses filhos e filhas, Ele vê o seu próprio filho, Ele contempla a glória do seu filho nesses filhos e filhas, no qual Ele deu a sua vida para que essa vontade prosperasse em suas mãos. A tua, a minha salvação, para que nós pudéssemos experimentar o reino de glória, pudéssemos viver em glória com o Senhor da glória. Isso é grande demais para pessoas medíocres como nós, levianas, pessoas minúsculas, pessoas que desprezam o Senhor. Isso é demais. Só o Senhor pode nos revelar essa grandeza, irmãos. Continue, meu irmão. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia, irmãos. Ele ficará satisfeito. Irmãos, o Senhor está satisfeito com o que Ele fez. O eterno propósito do Pai, irmãos. Eu não sei o que os irmãos entendem pelo eterno propósito de Deus. Mas o eterno propósito de Deus é de conduzir muitos filhos à glória. Precisamos ganhar essa visão da glória de Deus, irmãos. A visão que quando Isaías viu a glória do Senhor, ele caiu prostrado. Quando João viu, caiu prostrado como morto. Quando Daniel viu, caiu prostrado. Todos os homens que viram a glória do Senhor, Moisés viu a glória do Senhor. Isso governou todo o seu andar. Precisamos ver a glória do Senhor para que ela governe o nosso andar, para que tenhamos visão, esperança da glória, e não uma visão medíocre, visão aqui embaixo, visão nas coisas aqui de baixo, iludidos como crianças tolas, iludida por algo doce, por algo que simplesmente só é feito para enganar tolos. Irmãos, abrem Efésios, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 2. O Senhor Jesus, Ele morreu por nós, para que Ele pudesse nos resgatar. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Andai em amor, como também Cristo vos amou. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Amados, esse amor que o irmão convoca a nós a considerarmos é um amor de entrega.
amor de entrega. Não é um amor por correspondência, irmãos. Não é um amor de boca, mas é um amor de entrega. Como é que nós iremos dizer que amamos a Deus sem que não há entrega, rendição? Se nós não nos entregamos ao Senhor, se em nós há indiferença. E ele está dizendo que o Senhor Jesus, o amor dele, foi uma oferta e sacrifício a Deus. Então esse amor é uma entrega a Deus. Não é sequer uma entrega ao irmão, é uma entrega a Deus. Agora, se passa pelo irmão, mas o resultado final é a Deus. Lá em Atos, ele diz que os irmãos, se eu não me engano, de Tessalônica, primeiro, se entregaram ao Senhor e depois aos irmãos. Nós precisamos nos entregarmos por amor a Deus, nos rendermos a Deus, sabermos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós nos rendamos a Ele, tenhamos a visão da sua glória e vivamos para Ele. Não vivamos mais para nós mesmos. Está lá em 2 Coríntios 4. Aquele que não conheceu o pecado, aliás, um pouquinho antes, o amor de Cristo nos constrange, no versículo 14. Um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor de mortos e de vivos. Então, essa entrega para Deus é uma rendição, para não vivermos mais para nós mesmos. Foi assim que Cristo fez. Vamos conferir se de fato foi isso. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Esse texto muito precioso, texto rico, no qual ele nos traz muita luz para a nossa compreensão do que estamos considerando. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Só um instante, amados. Pensem, ajam da mesma forma que Cristo pensou e que Cristo agiu. Irmãos, nós somos uma grande família, irmãos. Jesus apenas é o primeiro entre muitos irmãos. O Senhor Deus Pai está formando o seu caráter em nós. Irmãos, os irmãos aqui que são pais, por exemplo, o Austin é pai da Gisele. A Gisele, como filha do Austin, ela herdou a genética. Se pegar o sangue ou o fio do cabelo da Gisele e comparar com o sangue do Austin, é a mesma coisa. Mas a Gisele não herdou o caráter do pai dela. Caráter é algo formado. O trabalhar do Austin e da Meirinha, até ela se tornar adulta, é formar caráter nela. Geneticamente, ela herdou o que eles têm, mas caráter é algo formado. É por isso que a Bíblia diz: disciplina o teu filho, porque a disciplina é uma forma de ganhar caráter. Eu estou falando isso para dizer que Deus nos tem todos como filhos, mas o seu caráter, ele está, através das disciplinas, formando o seu caráter em nós. Porque a todos que ele toma por filho, ele disciplina, a fim de que por esta disciplina o seu caráter possa ser formado em nós. E o Senhor Jesus suportou a disciplina.
O Senhor Jesus, ele amou a vontade do Pai. Ele aceitou ser moído na cruz. E o seu pensamento é, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Muito bem. Jesus, o pensamento de Jesus, a atitude foi da seguinte forma. Ele tinha e tem a forma de Deus. E qual é a forma de Deus? Como é isso? O Senhor Deus, ele é o Senhor da glória. Jesus, ele é, Hebreus 1:3 diz, ele é a expressa imagem do seu ser. Leia, por favor, Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Amém. Jesus, ele é o resplendor da glória do Pai. É a expressão exata do ser de Deus. Aí a deidade de Cristo. Sabe, irmãos? Então Jesus, sendo o que ele é, ele não teve como direito legal de usufruir disso. Por quê, irmãos? Só um instante. Por que Jesus abriu mão do seu direito legal? Por que ele não usurpou do seu direito? Porque Jesus sabia qual era a vontade do seu Pai. E a vontade do Pai era de ter um cidadão imprestável como eu no seu reino de glória. E ele disse, eu vou abrir mão do meu direito para ir resgatar esse cidadão imprestável lá na terra para o meu Pai. Eu vou comprar com o meu sangue esse cidadão. Isso é pouco para você? Eu vou abrir mão da minha glória, da comunhão que eu tenho com meu Pai, para ir resgatar os que estão debaixo da maldição da lei, da condenação da lei. Continue, meu irmão. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Visão. Visão. Isso é visão. Isso é visão. Isso aí é o mesmo que aconteceu com José no Egito. José, filho de Jacó, amado. Era o filho que Jacó mais amava. Porque José foi nascido de uma estéril. Jacó era um filho amado. José não era para existir, porque a sua mãe era estéril. E Deus o acrescentou. E Jacó amava aquele filho. Aí as coisas começaram a mudar para José. Seus irmãos começaram a odiá-lo. Vendido como escravo. Carcereiro, foi para preso, prisioneiro. Mas ele assentou-se no trono do Egito. Então ele foi sendo moído. E foi isso que aconteceu com Jesus. Amado pelo Pai, começou a descer. Porque ele sabia que essa era a vontade do Pai. Ele não reclamou, ele não abriu a sua boca. Porque a visão dele era o gozo do Pai. E também o seu gozo em fazer a vontade do Pai. A mim me agrada fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então o Senhor Jesus foi até a cruz, desceu até a cruz. Porque o prazer do Pai era que o seu eterno propósito fosse cumprido cabalmente. Em ter filhos e filhas que expressem a sua glória, que contemplem a sua glória. Porque quando o homem pecou, ele perdeu a visão da glória de Deus. Todos pecaram,
destituídos, separados estão da glória de Deus. Então o homem perde a visão da glória de Deus. O homem passa a viver da sua vaidade, mas o Senhor Jesus desceu para restaurar essa glória. Continue, meu amado. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Pera. Toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Para quê, irmão? Para quê? Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. A obra redentora da cruz, a obediência para a fé, resulta na glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus aceitou descer, para que a glória do Pai fosse restaurada, não na sua essência, porque ele nunca perdeu a glória, mas nós fomos separados dessa glória, para que nós pudéssemos agora sermos conduzidos à glória do Pai. Que obra maravilhosa, irmãos. Mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu não vejo. A gente viu ontem, não foi, irmão Jorge? Não está vendo porque é cego. Jesus disse para os fariseus: vocês são cegos. Vocês são cegos. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas os fariseus não reconheceram, não viram. Não perceberam. Estavam cegos. Tem muita gente que ainda está cego. Romanos 8. Por favor. (24) Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperará? 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Quando eu olho para mim, eu vejo um corpo de fraqueza. Todo dia, esse corpo, ele se corrompe, ele é como uma casca de madeira que vai se deteriorando. Eu estou passível a enfermidades, a tentações. Mas eu me alegro, me regozijo na esperança, porque um dia, num belo dia, quando eu menos esperar, num abrir e fechar de olhos, esse meu corpo de humilhação, ele vai ser trocado. Eu serei revestido por um corpo de glória. Essa é a minha esperança. A minha visão tem sido governada. O meu andar tem sido governado por essa visão. Eu vejo tudo o contrário. Mas isso me anima, porque eu não vejo, mas eu espero, eu aguardo, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Amém. Deus não mente, amados. É impossível que Deus minta. O Senhor não irá mentir. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40, meu irmão. Por favor, para que nós possamos concordar com essa verdade suprema de que nós, naquele grande dia, seremos transformados num corpo de glória. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida,
Uma é a glória dos celestiais, Olha a questão de glória aí. e outra dos terrestres. Continue. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre as estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Uma é de quinta grandeza, de segunda, de terceira grandeza. Então, uma é a glória de uma, outra é a glória de outra. 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Assim também é a ressurreição dos mortos naquele dia. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Em glória! Ressuscita em glória! Oh, glória! Coisa maravilhosa, irmãos! Essa porcaria aqui, que eu tanto amo, ai, eu me amo tanto, ai, eu sou tão importante, né? Eu sou tão precioso, essa porcaria aqui é pó, ela é pó, ao pó voltará, mas o meu espírito a Deus, num corpo glorificado, num corpo em glória, para que eu me encontre com o meu Senhor, irmãos. Nós iremos nos encontrar com um corpo revestido de glória, com o nosso Senhor da glória. Ninguém até agora pode se encontrar com Ele, porque não fomos de fato glorificados. Não ganhamos ainda o corpo incorruptível. Mas naquele dia, quando nós ganharmos o corpo da incorrupção, o corpo de glória, nós iremos vê-lo face a face. Nós iremos conhecê-lo como Ele é. Por isso a Bíblia diz, em Romanos 8:18, leia aí, meu amado, o que esse texto diz para nós, tão precioso, tão maravilhoso. Romanos 8:18. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em nós, a glória. Mas esses sofrimentos, quais são esses sofrimentos? É minha dor de cabeça? Esses sofrimentos aí é porque eu estou desempregado? Esses sofrimentos aí é porque o meu negócio não dando certo? É não. É não. É o sofrimento que os irmãos que amam ao Senhor enfrentam por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa do Senhor da glória, as rejeições, as prisões, os açoites. Lá em 2 Coríntios 4:17 diz, porque a nossa leve e a nossa momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Irmãos, irmãos amados, e aqui o irmão estava dizendo, eu não estou vendo, é esperança. Mas o cristão, ele tem algo que não é uma esperança qualquer. Nós contamos com a ajuda maravilhosa. Primeiro, ainda Romanos 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! O Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos nem pedir, nem orar, aliás. Nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós, porque nós somos muito egoístas, irmãos. O Senhor Jesus, a visão dele, ele foi consumido como uma vela por causa da vontade do Pai. O que nos consome não é a vontade do Pai. O que nos consome é o nosso egoísmo, é as nossas ambições pessoais. E o Espírito Santo, ele vai intercedendo por nós, para que
ele de fato, sabendo qual é a vontade do Pai, ele possa nos conduzir a esta vontade, irmãos. Continue, meu amado. 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus... Olha aí, olha essa palavra. Segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana, irmãos. É por isso que vida cristã é rendição à vontade de Deus. É não mais eu, mais Cristo. Por isso que tem que se calcular, irmãos. Tem que calcular. Tem que calcular. Tem que medir. É isso que eu quero mesmo. É esse caminho que eu quero. Porque é a vontade de Deus, irmãos. Não é a minha vontade, irmãos. A vontade de Jonas era de não ir para Nínive e pregar arrependimento. Ele foi para outro lugar. Deus rebolou ele na barriga de um peixe. Você vai para Nínive. Você vai pregar arrependimento. Abraão foi para o Egito. O Egito o vomitou de lá. Saia daqui. Irmãos, é a vontade de Deus que prevalece. Moisés fugiu para o deserto de Midian. E quando Deus o chamou, falou assim: eu não posso. Você vai. Porque quando você não pode, quando você é fraco, aí é que você é forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua incapacidade. Porque é a vontade de Deus, não é minha vontade. Não seja o que eu quero, mas a tua vontade. Por isso que tem que se calcular o preço, porque quem prevalece é a vontade de Deus. Leia novamente o texto, irmão. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. A intercessão do Espírito Santo para mim e para você é para que a vontade de Deus seja cumprida na minha e na tua vida. Nunca o meu egoísmo, nunca o teu egoísmo, mas a vontade de Deus. Continue, meu amado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o propósito. Olha o propósito. Olha o propósito. É por isso que eu já disse aqui, até aquela topada que você vai levar, aquela queda que você vai tombar e cair, é para o bem. O bem da vontade de Deus, não o bem da minha vontade, porque minha vontade é egoísta. Mas para o bem da vontade de Deus. Tudo coopera. A gente canta tanto, né? Fala, tudo coopera. Mas quando aquelas coisas que cooperam a gente não aceita. Quando o pregador dá um gritinho, porque você não sabe como dói eu dar esses gritos. Ô, irmãos. No dia seguinte eu sofro tanto. Na segunda-feira eu liguei depois, no dia seguinte, lá para casa do rapaz que a gente teve estudo. Eu falei: meu amado, fiquei preocupado, porque eu fui muito duro na segunda-feira no estudo. Muito duro. Eu não fui preparado para ser duro, radical, mas o Senhor me levou a falar de uma forma muito radical. Eu fiquei preocupado. E eu liguei, besta, bobo. Como é que foi? Sua família não teve nenhum tumulto? Eles não se chatearam? Eu fui muito duro, muito radical. Meu irmão, é porque Deus, Ele sabe a necessidade da assembleia, de cada um. E Ele vai tratar com o problema, porque tudo coopera para o bem. Para o bem de Deus, não é para o meu bem.
é para o bem de Deus, para a vontade, para o propósito dele. Porque se ele tem um propósito, eu não posso colocar o meu propósito acima do propósito de Deus. E o propósito de Deus é de conduzir muitos filhos à glória. Filhos maduros. Não criancinhas. Não bebês. Não bebê que quando está com um problema, já não vem para a reunião, para ver se alguém vai visitar. Aí se não for visitar, diz, não for me visitar, não for me ver. Não é assim que a gente... Eu digo isso que eu sou bebê e eu tenho essa vontade. Não foi me ver. Não perguntaram por mim, porque eu faltei. Coisa de bebê. Porque os filhos maduros, eles se entregam como sacrifício a Deus. Eles não querem receber. Mais bem-aventurado é dar que receber. Para os filhos de Deus. Tudo coopera para os filhos de Deus. Para o bem de Deus. Continue, meu irmão. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Olha aí. Nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Oh, irmãos. Porque trouxemos a imagem do terreno do Adão. Devemos agora trazer a imagem do celestial. Nós trouxemos a imagem do que é terreno. Temos que agora levar a imagem, ganhar a imagem do celestial. Então esse bem é o Pai pela disciplina, formando o seu caráter em nós, para que nos pareçamos com o seu Filho. A perfeita varonilidade, a estatura de Cristo. Você percebe isso? Como toda a Bíblia está interligada com concordâncias, para que não sejamos mais meninos, agitados e levados para todo lugar, pela artimanha de homens que induzem ao erro, mas que cheguemos todos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, estatura de varão perfeito, à medida de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Esse é o seu propósito. Para a Assembleia. Para que quando o tabernáculo, quando a sua casa estiver perfeitamente, organicamente erigido, ele possa habitar. E quando ele habita, a casa se enche da sua glória. Esse é o propósito. Continue, meu amado. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Nós não fomos ainda glorificados, porque ainda estamos com esse corpo. Mas o irmão está falando de esperança, fé. Já nos consideramos glorificados. Já nos consideramos como anjos. Não morremos mais. Vivemos por fé. O meu justo viverá por fé. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmãos, se pela graça do Pai essa Assembleia quiser, a pegada é essa. Radicalismo. Mas radicalismo pela palavra. Porque essas universidades fajutas que estão por aí, pagando, passando, você recebe um diploma. É paraguaia. Formando péssimos profissionais. Mas uma universidade de vergonha, ela vai puxar. Ela vai exigir. Ela vai cobrar. Porque ela deseja formar excelentes profissionais. Excelentes cristãos. Para a glória. Pai querido,
Nós te louvamos pelo teu eterno propósito. Nós te bendizemos, porque o Senhor tem nos chamado com uma santa vocação. Nós queremos reconhecer, ó Pai, a nossa eleição que procede de Ti, a nossa vocação celestial. Agora precisamos de espírito de sabedoria e de revelação. Contagia esta assembleia, ó Deus. Contagia o Teu povo, para que o Teu povo possa compreender que fomos, antes da fundação do mundo, predestinados para sermos santos e irrepreensíveis diante de Ti e em amor. Por misericórdia, Pai, nos conquista para que nós sejamos totalmente Teus, para que tenhamos a responsabilidade de vivermos como filhos do reino, para que tenhamos compromisso com a verdade e com a Tua glória. Faz isso, ó Deus, por amor do Teu nome, para que Tu levantes nesta cidade um testemunho, para que possamos proclamar, pelo Espírito de poder, o Cristo glorificado, para que o mundo veja e creia que o Senhor Jesus, Ele já é vindo. E tudo isso para a Tua glória, Pai. No nome dEle que nós te rogamos. Amém. Amém.